Nós estamos fazendo a leitura do Evangelho de Marcos. E eu gostaria que você abrisse agora no capítulo 12 do Evangelho de Marcos. Desde o início do ano e até o final desse ano ainda, nós estamos destacando os textos do livro de Marcos e interpretando-os, não só à luz do significado desse texto lá para os cristãos daquela época e os objetivos mais primários do autor quando escreveu o livro, mas também aplicando para a nossa vida aqui. Então nós vamos ler o capítulo 12 de Marcos. Eu havia dito a vocês que a partir do capítulo 11, Jesus Cristo entra em Jerusalém e Marcos divide o ministério de Jesus e a vida de Jesus nesses dois momentos. O ministério de Jesus na Galileia, junto às aldeias e cidades da Galileia, e agora Jesus Cristo esteve a caminho de Jerusalém, chega em Jerusalém, e algumas coisas já estão acontecendo, caminhando para a crucificação e a ressurreição de Jesus, que é o final de todo o relato dos 4 evangelhos. Marcos é, dos 4 evangelhos, aquele evangelho mais enxuto, mais sintético, mais direto, mais objetivo. E esse texto que nós vamos ler agora, então Jesus Cristo já está em Jerusalém, algumas coisas muito significativas acontecem, alguns episódios muito significativos acontecem nesse momento em que Jesus está instalado em Jerusalém para os últimos dias do seu ministério, para a consumação de tudo aquilo que ele veio realizar. E a partir do versículo 18, nós encontramos um texto muito interessante, que aparece também nos outros 2 evangelhos sinóticos, Mateus e Lucas. Então, se ele aparece nos 3, da forma como aparece, a gente conclui que há algumas coisas que os 3 evangelistas, as 3 comunidades de fé que deram origem a esses 3 evangelhos, acharam que era importante preservar e acharam que era importante realçar. Então nós vamos tentar descobrir o que é importante aqui, de tão importante nesse texto, que a gente precisa guardar não só na mente, mas também nos nossos corações. Então, Marcos capítulo 12, a partir do verso 18, depois, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. Veja, essa viúva não é brincadeira não. Perceberam aí, né? Perceberam? Eu fico impressionado com a fé do 4º, do 5º, do 6º e do 7º. Porque até o terceiro ainda pode ser uma coincidência, mas o 4º noivo já devia ter desconfiado, não é? E já devia ter ficado atento. Bom, os 7 casaram, os 7 morreram, ela ficou viúva 7 vezes. E aí, finalmente, depois de ter matado 7 maridos, ela morreu. Bom, aí vem a pergunta. Eu estou fazendo piada, porque isso aqui é uma piada. Isso aqui é uma piada. Esses camaradas ficavam tentando engatilhar armadilhas contra Jesus com essas perguntas ridículas. Isso aqui é ridículo. Ridículo, só rindo numa coisa. Uma coisa que eu já falei para vocês, ainda bem que nós não somos deuses, porque Jesus Cristo devia orar, devia olhar e dizer: meu Deus, tem coisas aqui que me doem mais do que a cruz que eu vou ter que suportar lá na frente, né?
E é esse tipo de pergunta, esse tipo de armação, esse tipo de estratagema, esse tipo de malandragem, sabe, para tentar pegar Jesus numa palavra, essa gente não tinha vergonha não de fazer as coisas. Então, fazem um pressuposto ridículo desse. Aí, para perguntar o seguinte, olha só a armadilha. Na ressurreição, quando ela tiver ressuscitado e os 7 finados tiverem ressuscitado, na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? A pergunta é essa, lá com quem que ela vai viver? Com qual dos 7? Qual dos 7 é que vai ser o marido eterno dela? Né? Aí Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, e Abraão já tinha morrido. Eu sou o Deus de Isaac, Isaac já tinha morrido. Eu sou o Deus de Jacó, Jacó já tinha morrido. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Eu quero fazer umas considerações aqui sobre a questão da ressurreição, mas antes de chegarmos a certas questões da ressurreição, eu gostaria de alinhavar com vocês inicialmente algumas ideias. Primeiro, voltando a isso que nós já dissemos aqui, que essa pergunta foi um estratagema, foi um artifício apenas, foi só uma armadilha para apanhar Jesus em algum dito, em alguma expressão, em alguma coisa que eles pudessem usar contra ele, para acusá-lo de herege, ou para acusá-lo de revolucionário, ou para acusá-lo de desobediente a Roma. Eles queriam pegar qualquer coisa para cavar a sepultura de Jesus. Aqui, inicialmente, fica muito claro como que as sombras que nos são mostradas, às vezes, sobre certas coisas que têm a ver com Deus e com a palavra de Deus, às vezes a gente se agarra de maneira tão aferrada a essas sombras, que não reconhece a luz do próprio Cristo. Vocês sabem que, assim como a Igreja Católica tem muitas denominações dentro dela, a Igreja Católica parece uma coisa muito unificada por causa da centralização no Papa. Mas a Igreja Católica tem muitas denominações dentro dela. São muitas denominações diferentes, que inclusive competem entre si e discordam entre si. Aquelas ordens monásticas, por exemplo, franciscanos, dominicanos, beneditinos, agostinianos, cada uma daquelas ordens monásticas são uma verdadeira denominação lá dentro. Com seus próprios chefes, com seus próprios líderes, com seus próprios objetivos. Além disso, você tem ideologias muito distintas na Igreja Católica. Você tem a teologia da libertação, você tem, de outro lado, o Opus Dei, que é extremamente conservador. São ideologias bastante diferentes lá dentro. A mesma coisa acontece no protestantismo. Você tem o protestantismo e tem várias denominações lá. Cada uma dessas denominações tem objetivos diferentes, tem visões diferentes das Escrituras, tem interpretações diferentes de eclesiologia. No judaísmo, você tinha também essas denominações lá dentro. Os saduceus eram uma delas. E elas se distinguiam em muitas coisas que elas acreditavam, que elas defendiam, e na interpretação que elas faziam do ensino da lei de Moisés, por exemplo. Os saduceus, no caso, a gente é informado aqui por Marcos, que eles não criam na ressurreição. Era diferente dos outros. Essa era uma peculiaridade dos saduceus, dessa denominação dentro do judaísmo, que eram chamados os saduceus. Agora, de maneira geral,
todas essas denominações, todas elas, se agarraram de maneira tão aferrada aos simbolismos, às figuras de certas coisas, às sombras apenas de certas coisas, que quando Cristo se revelou diante deles, eles estavam tão aferrados às figuras, aos símbolos, às sombras, que quando o Cristo real se revelou diante deles, eles não conseguiram reconhecer. Porque é isso que acontece conosco, quando nós nos agarramos às placas de indicação. Nós ficamos tão agarrados às placas da indicação, que quando a gente chega na cidade, não reconhece que chegou. A gente está com o olhar tão grudado nas placas, que a gente passa pela cidade sem reconhecer que ali é a entrada. Sem reconhecer que aquela é a cidade. A gente fica à sombra da placa e acha que isso é suficiente, quando na verdade a placa está nos movendo para dentro da cidade. É dentro da cidade que devemos ficar e estar. Pois aqui era a mesma coisa. Esse tipo de movimento que fariseus, saduceus, escribas, mestres da lei, zelotes, essênios, esse tipo de movimento que essa gente toda fazia, do fundo da sua mais sincera piedade, mas a mais sincera piedade não significa que a pessoa esteja certa. Esses movimentos todos mostravam que eles haviam se agarrado demais às sombras e às placas a respeito de Cristo. E quando o próprio Cristo estava diante deles, eles não reconheceram. Então essa é a primeira coisa que a gente deve notar e deve tomar cuidado. Deve tomar muito cuidado. Até que ponto nós nos afastamos da ilha onde devemos desembarcar. Por isso que tem o farol, que é a palavra e que é Cristo. Porque a nossa tendência é nos afastarmos. Mas aí a gente olha para a palavra, olha para Cristo e realinhamos de novo o nosso rumo até chegarmos lá na ilha que temos que desembarcar. Eles perderam o rumo. O farol ali, possante, brilhando, e eles não reconheceram a luz, perderam as coordenadas, ficaram agarrados às ondas apenas, olhando às ondas apenas, e se afastaram da ilha onde tinham que desembarcar. Essa é a primeira observação. A segunda observação, que de alguma forma tem a ver com isso, é que quando eles fazem essa pergunta ridícula, quando eles fazem essa pergunta despropositada, a maneira como Jesus Cristo reage é uma só. Ele diz a eles: vocês não conhecem as Escrituras. Ele diz isso no verso 24, e depois, lá adiante, quando ele pergunta: vocês não leram em Moisés, verso 26, nesses dois momentos, Jesus Cristo chama a atenção daqueles perguntadores, indagadores, dizendo a eles: o que vocês estão dizendo não faz sentido. E não faz sentido porque vocês não conhecem as Escrituras. Eu quero deixar muito claro aqui o apelo que nos é feito pela mensagem do Evangelho, para que, para conhecer a Deus, é necessário que reconheçamos as Escrituras. Para entender um pouco de Deus, porque não podemos entendê-lo todo, nunca conseguiremos entendê-lo todo. Nunca conseguiremos entendê-lo todo. Eu acredito que nem mesmo na eternidade vamos conseguir entendê-lo todo, porque Deus continuará sendo muito maior do que formos lá. Mas para entender uma parte de Deus, para compreender pelo menos aquilo que precisamos entender dele aqui, aquilo que é mais necessário entendermos dele aqui, nós necessitamos comer as Escrituras como necessitamos comer comida para nos alimentarmos.
Porque quando os nossos olhos desfocam da Escritura, se desviam da Escritura e começam a se basear em experiências subjetivas, experiências que são promovidas pelas sensações humanas, experiências que são promovidas pelo estado de êxtase emocional do ser humano. Quando essas coisas começam a falar mais alto do que as Escrituras, nós começamos a praticar coisas e a pensar coisas sobre Deus tão ou mais ridículas do que isso que aconteceu aqui, do que isso que os saduceus fizeram. Então, quando Jesus Cristo chama a atenção dos discípulos e diz, vocês não conhecem as Escrituras, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que se vocês conhecessem as Escrituras, vocês não estavam fazendo esse tipo de pergunta. Nós não temos nenhum momento registrado pelos evangelhos em que Jesus Cristo se sentou com seus discípulos só para falar de céu, ressurreição, vida eterna. Ele faz alguns lances. Como ele diz, por exemplo, para os discípulos, vocês não ficarão sós, eu estou indo preparar lugar para vocês. Mas era um momento, talvez, que ele pudesse sentar com os discípulos. Eu vou explicar como é que é esse negócio de céu. Vou explicar como é que é esse negócio de vida eterna. Vou explicar como é que é esse negócio de ressurreição. Nunca fez isso. Pelo menos, não foi registrado se fez. Nunca temos uma conversa específica de Jesus sobre essas coisas com os discípulos. Em que eles fazem perguntas e ele responde sobre vida eterna, céu e etc. Mas ele parte do pressuposto, vejam vocês, embora ele nunca tenha se sentado com os discípulos para dar uma aula específica sobre isso no registro dos evangelhos, ele parte do pressuposto que esse tipo de coisa que eles perguntaram, eles não perguntariam se conhecessem as Escrituras. O que significa que nas Escrituras há informações suficientes sobre vida eterna que não deixariam a gente pagar esse mico que esse pessoal dos saduceus pagou. E isso nos leva a entender outra coisa. Ou a gente só não estuda as Escrituras por falta de interesse, ou a gente só não estuda as Escrituras por preguiça. Pessoas que não estudam as Escrituras estão num desses dois grupos. Ou elas não têm interesse, têm tempo para um monte de outras coisas, mas não têm interesse em reservar um tempo para o estudo das Escrituras. Ou tem preguiça. Preguiça de sentar, de ler, de refletir, de pesquisar. Preguiça. E Jesus Cristo não desculpa nem a falta de interesse e nem a preguiça. Ele diz, vocês estão dizendo essa coisa ridícula porque não conhecem as Escrituras. Então, o conhecimento das Escrituras é o mínimo que a gente pode fazer para começar a imaginar que sabemos alguma coisa sobre Deus. Se não é jogar a conversa fora. Se não é jogar a conversa fora. A gente está completando 500 anos de reforma dia 31 de outubro. E Lutero ficou o tempo inteiro da reforma protestante. Eu começo quarta-feira agora, um estudo com o pessoal que vem estudar a Bíblia comigo aqui, toda quarta-feira. É só o estudo da Bíblia que temos. Numa aula de Bíblia e fé cristã, toda quarta-feira a partir de 8 horas. Começo agora, até o final de outubro, sobre a Bíblia, Lutero e a Reforma. Como é que essas coisas aconteceram. Como é que Lutero interpretou a Bíblia. Como é que Lutero compreendeu a Bíblia. Como é que os reformadores compreenderam a Bíblia. Agora, Lutero ficou o tempo inteiro, aquele período todo, desde 31 de outubro de 1517, quando ele pregou as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, até a dieta de Worms, o tribunal de Worms, quando ele perde, ele já tinha sido excomungado pelo Papa, e ele perde a cidadania alemã,
Ele deixa de ser cidadão alemão, que significava que ele podia desaparecer e ninguém tinha obrigação de procurar. Nesse período, ele ficou o tempo inteiro dizendo àquele pessoal que foi enviado por Roma para questioná-lo: me provem pelas escrituras que eu estou errado e eu volto atrás em tudo que eu tenho dito e ensinado. Eu peço a vocês, pelo amor de Deus, me mostrem na escritura que eu estou errado e eu rejeito tudo que eu tenho dito. É esse apelo que você vê Lutero fazendo o tempo inteiro. Num debate com João Eck, que foi um dos enviados de Roma, ele dizia para João Eck: você está argumentando comigo com a filosofia escolástica. Eu quero que você argumente comigo no que a palavra ensina. Me mostre pela palavra, por favor, que eu estou errado. Eu estou disposto a me submeter a qualquer disciplina, contanto que me provem pela escritura que eu estou errado, porque a minha consciência está cativa da escritura. Então, o conhecimento da escritura é o primeiro passo para a gente começar a imaginar que conhecemos alguma coisa sobre Deus. E só quando nós não temos interesse ou quando somos suficientemente preguiçosos é que nós não estudamos as Escrituras. A terceira coisa que eu gostaria de destacar nesse texto, antes de entrarmos numa reflexão que eu quero fazer com vocês sobre a ressurreição, é que, por mais que a gente tente, coisas terrenas não tem nada a ver com as coisas eternas. O que eu costumo dizer é o seguinte: a morte é a grande cisão, o grande rompimento que vamos ter com tudo que é terreno e eterno e efêmero e etc. Vida eterna é outra história. Então, a vida como nós a compreendemos aqui, o que nós compreendemos da vida aqui não serve para lá. O que nós compreendemos de relacionamentos aqui não serve para lá. Os laços que temos aqui não servem para lá. Pais e filhos não serão mais pais e filhos. Maridos e esposas não serão mais maridos e esposas. Eu sei que às vezes é muito doído o que Jesus Cristo diz, que no céu não se casam nem se dão em casamento. Tem gente que está esperando morrer para pelo menos ver se arruma um casamento no céu, porque já perdeu a esperança aqui na terra. E aí vem Jesus Cristo e diz assim: no céu não vai acontecer isso. É triste. No céu os relacionamentos serão completamente diferentes. Tudo será diferente. A eternidade é um novo ser. Aquilo que nós temos aqui não se compara em nada com lá. E você pergunta: como é que vai ser lá então? Eu não tenho a menor ideia. Justamente por isso, porque as coisas que nós conhecemos aqui não tem nada a ver com as coisas que serão lá. Por exemplo, lá a eternidade não tem a ver com contagem de tempo. Aí você fica pensando: o que será a eternidade fazendo a mesma coisa sem nunca acabar? Ainda que venha com essa história: lá nós ficaríamos cantando glória a Deus. Comece a pensar nisso, sem parar, sem parar, sem parar. Se não dá uma melancolia, se não dá um tédio, principalmente para mim. Canta sem parar, canta sem parar, canta sem parar. Mas isso é porque a gente está raciocinando em termos da eternidade com os olhos terrenos. É outra realização. A eternidade é outra realização, que só conhecemos quando lá chegamos. Então, quem é filho, quem é pai, quem é marido, quem é esposa, quem é amigo, quem é colega de trabalho, aproveite bastante o fato de ser isso aqui, porque vai acabar. E vai acabar para sempre. Entende? Vai acabar e vai acabar para sempre. Porque na eternidade é outro mundo, novos céus, nova terra, outra coisa totalmente diferente daquilo que conhecemos aqui. Então, o máximo que a gente pode fazer, por exemplo, quando a gente fala sobre Deus,
usar certos antropomorfismos, que se a gente levar literalmente, são ridículos, porque a gente fala em boca de Deus, olho de Deus, mão de Deus, tudo isso é antropomorfismo, são figuras do ser humano aplicadas a Deus, mas a gente sabe que Deus não tem nada disso, Deus não tem boca, Deus é espírito, Deus não tem olho, Deus não tem mão. É uma forma, a única forma que nós temos de falar sobre Deus é assim, é comparando com a coisa que a gente conhece aqui. Mas sempre com a consciência de que é extremamente limitado, porque Deus não tem nada a ver com as coisas que a gente fala sobre Ele aqui, nessas comparações que fazemos. Então vamos ser humildes, para entendermos que essas figuras e imagens, elas ficam só no campo das figuras e imagens. Céu não tem mansões celestiais, não tem riachos de ouro, não tem águas cristalinas, água é uma coisa aqui da terra, assim como o inferno não tem fogo. É só uma comparação. É só uma comparação. Então vamos ter a humildade de entender que essas comparações só nos ajudam a começar o princípio do início, do começo de entendermos o que é Deus, e nada mais do que isso. A quarta coisa que eu queria realçar com vocês, então, é a questão da ressurreição. Nesse texto, Jesus responde sobre a ressurreição, saindo daquela bobajada que estavam querendo levar para ele, não se deixando envolver por aquela bobajada toda, não se tornando refém dessas discussõezinhas religiosas, denominacionalistas, porque definitivamente Jesus não se deixa envolver por essas questiúnculas. Não se deixando envolver por essas questiúnculas, aí Jesus começa a falar sério sobre ressurreição. E para falar sério sobre ressurreição, ele diz apenas uma coisa. Ele diz: olhem, quando Deus falou para Moisés de Abraão, de Isaac, de Jacó, falou: eu sou o Deus deles, como se eles ainda vivessem, e eles vivem. Então ressurreição significa que viveremos para sempre. Ressurreição significa que não morreremos. Ressurreição significa que a eternidade é nossa. Como vai ser, de que maneira isso vai acontecer, não me perguntem, porque vocês vão perder tempo. Eu não sei, não tenho a menor ideia do que será a eternidade, porque eu nunca estive lá. A única coisa que Jesus Cristo afirma sobre isso é que Ele é o Deus dos vivos. Eu sou o Deus dos vivos. E já que a gente não entende exatamente o que vai ser a ressurreição do último tempo, e já que a gente não pode entender o que vai ser a eternidade, entretanto, e é esse ponto que eu quero frisar com vocês, entretanto, nós já podemos começar a viver uma espécie de pré-ressurreição aqui. Alguns efeitos da ressurreição, algumas coisas que estão ligadas à realidade da ressurreição, no fato de estarmos vivos eternamente. Alguns efeitos disso batem na gente agora aqui, já nesses dias. E é com isso que precisamos nos preocupar. Se eu não tenho ideia do que é a eternidade, eu não vou quebrar a cabeça com isso, eu me conformo com alguns símbolos, imagens e só. O que eu vou quebrar a cabeça mesmo é saber que efeitos a eternidade e que efeitos a ressurreição pode trazer para mim agora, no meu dia a dia, na minha vida, na minha experiência existencial aqui. E nesse caso, eu alinhavei para vocês aqui algumas coisas. Primeiro, essa história de vivermos eternamente com Deus, de ressurreição, para nós aqui, hoje, significa que Jesus, mais do que qualquer outra coisa, veio nos trazer vida para ser vivida aqui.
Se existe uma vida eterna preparada para a gente, o primeiro reflexo disso para a gente aqui na existência, no terreno, no cronológico, no tempo, no dia a dia, o primeiro reflexo é que Jesus não veio fundar uma religião. Jesus não tem nada a ver com religiosidade. Jesus tem a ver com vida. Jesus veio trazer vida. E quando a gente se apropria de Jesus, nós estamos nos apropriando de vida. Quando Jesus faz parte da nossa vida, nós estamos experimentando o que é vida de verdade. Isso significa que ela passa a ter um sentido, que ela passa a ter um significado. Nós não vivemos nesse mundo perdidos mais, porque aqui nós temos a vida daquele que ressuscitou dos mortos. Então a primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte: que vida eu estou vivendo aqui? É vida o que eu estou vivendo? O que eu estou experimentando aqui é vida no seu sentido mais abissal, mais essencial, mais completo, mais significativo. Porque se não é, eu preciso de Cristo, porque só Cristo transmite para mim o que é vida de verdade. Eu vim para que vocês tenham vida. Jesus não veio para que ninguém seja religioso. Jesus estava cercado de religiosos. Jesus veio para que a gente tivesse vida. E a gente se apropria dessa vida que Jesus nos trouxe. Como João diz na sua primeira epístola: eu escrevo para vocês saberem que Jesus Cristo veio trazer vida a vocês. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu digo isso porque tem muito cristão carregando o peso do mundo, o fardo dos tempos. Muito cristão legalista, muito cristão que está preocupado só com religião institucional, muito cristão preocupado só com liturgia, muito cristão preocupado só com ritualismos, muito cristão preocupado com formalidades, muito cristão preocupado com tradicionalismos. E Jesus não veio trazer nada disso essencialmente. O que Jesus veio trazer foi vida. Então tem muito cristão que não tem a menor ideia da vida que Jesus Cristo veio trazer. Então é necessário que, se nós temos essa vida eterna preparada para a gente, que a gente comece a viver a essência da vida a partir daqui. Então é vida e não religiosidade. O que você tem em Cristo? Eu tenho vida. Eu não tenho uma religião. Eu não tenho um credo. Eu tenho vida. Porque foi vida que Jesus Cristo veio me trazer. Segunda coisa. Essa ressurreição que está preparada para a gente, essa eternidade que está preparada para a gente, ela reflete agora na nossa experiência existencial aqui, no sentido de que Deus, Ele faz recomeços e não reparos. Jesus não faz reparos na nossa vida. Ele não dá um jeitinho. Ele não amarra com barbante. Ele não cola com super bonder. Ele não coloca um arame. Jesus faz de novo. Com Deus, o negócio é recomeçar. Recomeçar do zero. Por isso Jesus Cristo disse: vocês precisam nascer de novo. A experiência com Jesus é uma experiência de renascimento, de nascer de novo. Começa tudo de novo, é vida nova. Então Jesus não vai dando reparozinhos apenas, Ele muda a identidade, Ele muda o coração, Ele muda a mente, Ele trabalha com o ser. A vida que nós temos na eternidade, ela é algo tão potente em si mesma, que quando ela reflete em nós aqui, ela não faz concertinhos, nem faz reforminhas. Ela faz tudo de novo.
A impressão que eu tenho é que certas pessoas buscam em Jesus só esse tipo de reforminha. Estão interessadas só nos reparozinhos. Isso não é obra de Cristo. Estava ouvindo uma vez entrevista de uma pessoa aí que tinha ganhado um dinheirão na loteria e tal. Um dinheirão mesmo, um dinheirão. Aí perguntaram para ele, o que você vai fazer com esse dinheiro todo? A pessoa era uma pessoa tão humilde, era uma pessoa tão alienada de toda a realidade, que ela falou assim, eu vou pegar esse dinheiro, eu acho que finalmente eu vou fazer uma reforma no banheiro lá, que eu estou precisando, na minha casa, vou dar uma arrumada na cozinha, etc e tal. Fiquei pensando, meu Deus do céu, esse dinheiro que essa criatura pegou é para botar a casa abaixo e construir em outro lugar, um prédio inteiro, se ela quiser. Pois tem gente que tem a eternidade, tem a vida eterna, e aqui só está atrás dos reparozinhos que Jesus faz. Quero um aumento de salário, não quero ficar doente nunca, quero ser promovido. E acha que isso é a grande bênção que Jesus pode dar na vida dele. Olha como a gente reduz a vida que Jesus traz a certas coisinhas. Jesus veio trazer vida, ele veio fazer recomeços. Jesus começa de novo, ele zera tudo, ele pega a gente e diz, vamos zerar tudo e vamos começar de novo. Então, com ele, a história é de recomeços e não de reparinhos. Terceira coisa, essa eternidade que nós temos nos mostra que em Jesus nós podemos ter esperança e não ficar curtindo os nossos ressentimentos. Porque muitos de nós, eles se agarram com uma pobreza impressionante aos seus ressentimentos, aos seus pequenos traumas, às suas insatisfações, às suas feridas, às suas lembranças, às suas recordações ruins. Nós temos uma geração de ressentidos, gente ressentida, que se ofende por qualquer coisa, que se melindra por qualquer coisa. Essa vida eterna que nós temos faz com que nós tenhamos uma esperança que é o seguinte: se eu sou injustiçado nesse mundo, eu não vou me tornar um injusto como essa gente, mas eu tenho esperança que a justiça de Deus vai imperar no último momento. Se esse mundo está tomado de políticos corruptos, eu não vou ser mais um. Mas eu tenho esperança de que a integridade da santidade de Deus vai se manifestar finalmente. Aí, em vez de andar por aí ressentido com as coisas, se sentindo vítima do mundo, se sentindo vítima das circunstâncias, ninguém me ama, ninguém me quer. Em vez de andar por aí transpirando ressentimentos, mágoas, amarguras, o mundo todo contra ele, meus sonhos frustrados, eu tive pais que nunca me compreenderam, tive uma mãe que nunca me pegou no colo, cresci num orfanato. Quando o Senhor da vida eterna chega na nossa vida, Ele faz com que a gente tenha uma esperança na graça de Deus, tão profunda e imensa, que não tem ressentimento que sobreviva, que não tem trauma que fique em pé. Aí, a pessoa pode até me ofender, mas não vai me ofender, porque eu sei quem eu sou para Deus e eu sei como Ele me ama. Eu não dependo da opinião das pessoas sobre mim. Eu sei o que Deus pensa sobre mim. Quando alguém me pisa e eu me sinto humilhado, eu não me sinto humilhado.
Eu não vou viver ressentido por aí o resto da minha vida, porque teve 2 pezinhos santos que pisaram em mim. Eu vou me lembrar do que eu sou para Deus. Eu vou me lembrar do que Cristo fez. Eu vou me lembrar do que o sangue de Cristo fez por mim. E a esperança da vida eterna, ela inunda a minha alma. Não tem humilhação que consiga me fazer humilhado aqui, porque eu sei o que eu sou para Deus e o que Ele é. Essa é a diferença. Está dando para perceber a diferença? Quando a gente deixa os ecos da vida eterna baterem nessa vida, está dando para perceber a diferença? Mas deixa eu encerrar. Até porque nós ainda estamos no tempo, não estamos na eternidade, daqui a pouco é a escola dominical, não é? Uma última coisa, que quando Jesus Cristo diz, o nosso Deus é Deus dos vivos, a gente se cerca de coisas de mortos. A gente se cerca de coisas de mortos. E fica andando nas trilhas dos mortos. E fica pensando as coisas dos mortos. E fica vivendo a vida dos mortos. Mas Jesus disse, o nosso Deus é o Deus dos vivos. E a gente não vive isso. A última coisa que pode acontecer conosco, quando a gente finalmente deixa a força da eternidade bater na vida da gente, aqui, terrena, existencial, é quando finalmente nós somos confortados pela certeza de que nem a hora mais escura dessa vida, que é a hora da morte, vai ter poder sobre nós. A hora da morte será a hora mais escura e solitária. Mais solitária porque sou eu comigo. Eu sou acompanhado por pessoas em todas as coisas que eu faço aqui. Mas a hora da morte é uma transição solitária. Ninguém vai comigo. Eu, sozinho. E é uma hora escura. Escura, porque a gente não sabe o que vai ter lá. É o desconhecido para a gente. E a gente tem medo de tudo que é desconhecido. Nós tememos o desconhecido. Eu me lembro, eu aprendi a nadar com meu pai. Eu tinha lá 7, 8 anos. E eu lembro que papai era sócio de um clube lá em São Paulo chamado Clube Juventus. E a gente ia para lá e ele na água, ensinando a nadar e tal. Chegava o dia do trampolim, que a gente tinha que subir no trampolim e saltar. E ele ficava na piscina lá embaixo, aí eu subia naquele trampolim. Agora, eu fui, depois que eu já era adulto, eu já tinha lá uns 20 e poucos anos, eu voltei lá nesse Clube Juventus só para ver como é que estavam as coisas. E quando eu fui nessa piscina, ela me pareceu tão pequena, tão ínfima, tão desprezível, porque a visão do adulto é maior. Mas quando eu era criança, de cima daquele... Meu pai dizia assim, você vai subir e vai saltar. E quando eu olhava lá de cima, aquela piscina lá embaixo, aquilo era um negócio pavoroso. E aí, eu fechava o olho e jogava o corpo. Não tinha jeito, porque senão levava a bronca do meu pai. Levar a bronca do meu pai é muito pior do que pular trampolim, não tenha dúvida disso. Então, eu fechava o olho e pulava. Aí eu batia na água, sentia que ia lá no fundo. Quando eu voltava, vinha aquela mão forte, sabe? E me segurava. Eu pensei muito nisso quando eu fui com o pessoal do Homens ao Máximo, naquele salto de paraquedas, que era o treino que os paraquedistas têm lá, né, Laelcio? Lá no quartel lá de paraquedismo, tem uma torre alta aqui. A gente prende aqui pela roupa e vem num cabo de aço, mas salta daquela altura e você não segura nada, só tem aquele negócio aqui, sei lá, pode arrebentar, pode dar, você salta.
Eu lembrava muito dessa cena, lembrei muito dessa cena. Que o pessoal subindo, o CDCias tinha conseguido aquele negócio. E aí foi gente que estava de folga, ele tirou o pessoal da folga para ir lá, arrumar o paraquedas para a turma. Aí quando perguntaram assim, quem vai ser o primeiro, ninguém se ofereceu. Eu fiquei com uma vergonha, falei, puxa vida, o CDCias preparou tudo isso aí. Eu falei, eu vou ser o primeiro. De tanta vergonha que eu fiquei, eu não vou deixar o CDCias passar vergonha, eu vou ser o primeiro. Aí a molecada toda, eu também vou, e agora eu vou. Mas o primeirão fui eu. Aí a gente subindo ali a escada, subia. Só pela subida eu já imaginei o que ia ser. Foi subindo, aí o rapaz que estava levando a gente, ele disse assim, sabe quem pulou aqui de cima uma vez? Foi a Xuxa. Aí eu falei, desgraçado, ainda está usando isso para dizer para a gente que se a gente não pular, a Xuxa pulou e a gente não, né? Aí fomos subindo. Chegou lá em cima, era o primeiro. Quem é que estava lá? Daqui, do pessoal do Homens ao Mar, estava o Arthur, o Henrique estava lá naquele dia? Estava, Henrique. Pois é, todos eles, tudo atrás, eu fui o primeiro. Aí, vamos saltar. Aí eu lembrei da cena da piscina. Naquela hora eu lembrei da cena da piscina. E a cena da piscina veio na minha cabeça, eu fechei o olho, eu vou fazer de conta que eu estou pulando do trampolim e que meu pai está esperando lá embaixo. Pode até ser que seja o Pai Celestial que esteja me esperando, mas eu vou pular, vamos ver o que é que dá. Né? A hora da morte é isso aí. Aí, essa cena da piscina, ela simboliza para mim uma série de coisas, sabe? Uma série de coisas. Mas quando eu penso na minha morte, eu penso com essa figura. Quando eu penso na minha morte, eu penso assim, vai ser aquele momento em que eu vou estar sozinho e vou ter que pular do trampolim para o escuro. E aí vem a certeza de que eu sei que quando eu pular, eu vou mergulhar no escuro da morte e vou sentir aquela mão me segurando e me trazendo, e me colocando não sei o que eu não tenho a menor ideia do que seja a eternidade, mas eu tenho certeza que do lado dele vai ser tudo bom. Esse é o conforto. Foi o que Dietrich Bonhoeffer falou para os colegas de presídio dele. Bonhoeffer, você já conhece a história, eu já falei aqui várias vezes, preso pelo nazismo, no dia em que ele ia ser executado, 2 meses antes dos aliados chegarem a Berlim, 2 meses. Se tivessem esperado 2 meses, ele não tinha sido executado. Mas no dia que ele foi executado, ele foi se despedindo, ele fez o culto com os seus parceiros de cela, foi se despedindo de um por um. Aí disse para o seu amigo mais íntimo de lá, ele disse, olha, não fique triste. Eu não estou saindo para a morte, eu estou saindo para a vida. E quando Paulo e Silas estavam dentro daquela prisão, sem saber o que ia acontecer, com a possibilidade da morte muito clara e muito perto dentro deles, eles cantavam. Porque quando a vida eterna reflete na nossa vida aqui, a pulsação da vida eterna é tão poderosa, e quando ela pulsa na nossa vida aqui, ainda que a gente esteja dentro de uma prisão, e ainda que essa prisão seja a certeza de que vamos passar pela morte, a gente consegue cantar. Porque a gente sabe que o nosso Deus não é o Deus dos mortos. O nosso Deus é o Deus dos vivos. E é o que nós vamos fazer exatamente agora, encerrando esse culto. Como Paulo e Silas cantaram, nós vamos dizer, seja qual for o momento, eu canto. Porque a pulsação da eternidade, ela bate na nossa vida aqui. E nós não temos um Deus dos mortos. Nós temos um Deus dos vivos, e o nosso Senhor
é o Senhor que ressuscitou da tumba. Amém. Vamos ficar em pé e vamos encerrar cantando com a certeza